Estamos de volta aqui com o nosso Rede Notícia, 12h e 35 minutos. Vamos conversar agora com o vereador de Belo Horizonte, Irlan Mello, do Republicanos, para a gente falar muito sobre questões viárias e, em especial, sobre a anel rodoviário, né, vereador? Sim. Obrigado, antes de tudo, por atendido o nosso convite, está com a gente aqui no Rede Notícia, falando para a TV Horizonte, Rádio Cultura AM e também Rádio América FM. É uma honra para mim, assim, quero parabenizar vocês também pelo trabalho e por esse programa aqui também. Estou muito feliz de participar, viu? Estamos aí à disposição da cidade de Belo Horizonte. E a gente fica feliz, porque a gente sabe que a noite, né, foi uma noite mais tumultuada, mas que bom que o senhor está aqui com a gente para falar sobre assuntos da nossa cidade. Vamos começar sobre a anel rodoviário, porque é uma causa sua. O senhor lutou bastante para que as áreas de escape fossem implementadas. O senhor esteve, inclusive, em diálogo com o governo federal na época, né, e encabeçou realmente essa pauta. Como que o senhor recebeu a notícia da municipalização e o senhor acha que realmente vai ser a solução para resolver, por exemplo, a questão dos acidentes, reduzir o número de acidentes? Adriana, eu recebi com muita alegria. Eu fui participar ali também com muita esperança, como todos os belo-horizontinos que estão nos acompanhando hoje aqui. Por quê? O anel rodoviário hoje nada mais é do que uma grande avenida da cidade de Belo Horizonte. Quando lá em 2017 assumi a vereança e comecei um trabalho para a primeira área de escape, eu não imaginava que seria a primeira área de escape e única área de escape pública do Brasil, que já mais de 16 veículos já entraram ali, nós nunca mais tivemos uma morte lá embaixo no Betânia, porém, isso é uma gota no oceano, né? Nós temos outras possibilidades para se resolver, como o alargamento dos viadutos, aquele pontilhão ali do Madre Gertrudes, que ali é um local onde passa por cima, passa os trens, e ali precisa de um alargamento também. Aí você pensa, ficamos dependendo sempre do governo federal para resolver, e não se resolvia. É muito distante, é uma dificuldade grande. Eu acredito que o Álvaro, ele é muito corajoso, mas o Fuad também, né? Porque foi ele que começou, e o Álvaro também, muito corajoso. Mas é tão necessário. Então, assim, minha esperança é que, de fato, a gente tenha, agora sim, obras estruturantes no anel rodoviário e ele pare de ser um problema e passe a ser, único e exclusivamente, uma solução do modal de trânsito da nossa cidade. Aí, vereador, você tocou num ponto que para mim me chama muita atenção desse processo, que é a ousadia da prefeitura de passar a cuidar de um trecho que ainda continua sendo rodoviário, embora seja municipalizado, e que enquanto a gente não tiver a solução do rodoanel, não se tira esse tráfego pesado de caminhões que existe no local. Você acha que o importante agora é pensar não só nas obras que a gente sabe são necessárias para a fluidez do trânsito, mas a melhor organização do tráfego do anel rodoviário de Belo Horizonte? Com certeza, né? Muitas pessoas ficam comemorando, falando como se o governo federal tivesse feito alguma benesse para a cidade de Belo Horizonte. Na verdade, ele ficou livre de um grande problema, porque não resolvia nada, tinha que investir, agora não tem mais que investir, joga a bomba para Belo Horizonte, mas o Álvaro Damião também é do esporte, né? Ele mata no peito e quer fazer o gol, e eu estou junto com ele nisso, porque é importante. Não sei se vocês viram, se foi noticiado, que já estão acontecendo treinamentos no a gente anel até noticiou um aqui, Isso. inclusive. Por quê? Porque é algo novo para a cidade, né? Uma cidade administrar um anel rodoviário, algo que passam veículos de vários... Nossa, você é a maior avenida de Belo Horizonte, 33 Exatamente, quilômetros. é isso aí. Então, assim, nós precisamos de quê? De ter um know-how ali. Em relação à área de escape, ok, funciona bem, a prefeitura administra, todas as vezes que entra alguém ali, já tem um esquema para se retirar, porém, no dia a dia, nós precisamos fazer muitas intervenções. E eu creio que Belo Horizonte vai conseguir fazer isso. E Belo Horizonte tem dinheiro para isso? Porque o orçamento que está andando agora em andamento, né, em tramitação dentro da Câmara, mostra que a cidade vai ter um déficit aproximado de R$500 bilhão para o ano que vem. Vai ter grana para poder, porque a gente sabe que para poder gerir esse anel e fazer tudo que é necessário, precisa de muito dinheiro. Belo Horizonte vai ter recurso próprio para isso? O orçamento da cidade de Belo Horizonte é acima de R$21 bilhões. Eu creio que haverá uma necessidade de contingenciamento e de retirada, de reorganização para se ter o recurso necessário. A pergunta é, existe recurso para isso? A resposta é sim.
existe recurso para isso. Agora, precisa ser direcionado da forma correta. Nós, vereadores, a partir desse momento, podemos ajudar também com as emendas impositivas. Nós podemos colocar agora recursos para específicas áreas do anel rodoviário no intuito de ajudar a prefeitura a fazer as obras estruturantes que são necessárias. A área de escape, por exemplo, precisa de mais áreas de escape em quais pontos? Adriana, eu quero muito a segunda área de escape. O projeto inicial, ele previa 3 áreas de escape. A primeira, onde ela está, inclusive a gente apanhou muito porque eles diziam que estava no lugar errado. E eu sempre disse, eu não sou engenheiro, eu sou advogado e estou vereador. Então eu percebo que ali foi acertado, porque não se teve mais acidentes lá embaixo. Próximo da entrada do Betânia, próximo ali daquela entrada do Palmeiras, onde tem o pátio do Detran, ali também tem uma prevista para ali. Eu acredito que se nós fizermos essa segunda área de escape, a gente fica livre do problema definitivamente do risco de caminhões desgovernados entrarem ali. Às vezes as pessoas não têm noção da topografia. Quem é fora de Belo Horizonte não sabe que tem essa descida tão grande desde lá de cima do Jardim Canadá. Então, eu estou trabalhando... Antes, né? Se a gente for para pensar, lá desde o pedaço lá do antigo viaduto das Almas, você vem descendo o tempo inteiro. Perfeitamente. E aí a lona vai só esquentando e depois não funciona mais. E aí, de repente, acontecem os acidentes. Então, assim, eu quero muito a segunda área de escape, estou trabalhando por isso. Inclusive, eu entrevistei o Álvaro Damião no dia lá da municipalização e ele disse para mim que vai fazer a segunda área de escape. Vamos cobrar, sabe? Porque Belo Horizonte merece, né? Merece. E a duplicação de vias, por exemplo, no anel, é viável? Porque a gente vê também uma concentração, uma urbanização muito grande, né, em torno do anel rodoviário. Está previsto a desapropriação? Já está em negociação algo nesse sentido? Parece que o governo federal tem, dentro do compromisso de municipalização, esse compromisso de retirar dessas famílias. Veremos se isso vai acontecer ou não. Agora, o que a gente precisa mesmo é tornar o anel rodoviário viável, de fato, assim, que ele possa ser um local de fluidez do trânsito e não um local de paralisação constante do trânsito. É possível, mas tem que ter um negócio que eu aprendi nesses anos de política chamado vontade política. Se tem vontade, meu amigo, resolve tudo. Tudo você consegue resolver, mas tem que ter vontade política. E eu estou crendo que tem. Aí eu vou fazer de uma advogada diabo aqui. Pelo amor de Deus, vereador. Aquela passarela do São Francisco, aquilo é um sinônimo claro da falta de vontade política que se passou durante esse tempo inteiro de ter uma estrutura que era provisória, que virou permanente desde 2012. Talvez seja uma das coisas melhores para poder já fazer. Tá dando alguma coisa certa aqui, não? Você imagina o cenário de um lado... o anúncio da municipalização, que foi feito exatamente onde tem a passarela. Inclusive, eu parei o carro do outro lado. E causou um caos no trânsito. Foi, né? Mas é para um bom... Dá para botar uma emenda positiva? Dá para botar uma emenda positiva para poder fazer a passarela definitiva lá? Dá para se fazer isso se juntarmos os vereadores, até porque os valores das emendas impositivas dos vereadores não são tão altos assim. É uma boa ideia. Mas é uma excelente ideia. Já vou anotar no caderninho aqui das tarefas. Eu vou pedir mesmo, porque eu acho que dali é uma coisa realmente inaceitável quando a gente pensa em termos de pensar na condição de gestão de um patrimônio público, aquela situação acontecer daquela forma. Com certeza. Vamos rapidinho para o intervalo. Na volta, a gente continua conversando aqui com o Irlan Mello. Vamos falar um pouco mais de mobilidade e de educação no Rede Notícias. Depois do intervalo. Estamos de volta e seguimos aqui com o Rede Notícia, conversando com o vereador de Belo Horizonte, Irlan Mello, do Republicanos. Vereador, vamos falar sobre ainda outra questão de mobilidade. Você disse que estavam colhendo um abaixo-assinado lá para poder tentar resolver a questão do pontilhão do Madre Gertrudes ainda no anel rodoviário, Sim. Não é isso? Veja bem, o Madre Gertrudes tem um pontilhão e o Metrô BH, que é a concessionária que assumiu ali, diz que não tem nenhuma responsabilidade sobre aquele ponto. Eu tive uma audiência pública e vou ter outra sobre isso. Quem que é mais prejudicado? Os moradores. Então, nós estamos fazendo um abaixo-assinado para tentar buscar o apoio popular para que a gente resolva o quanto antes isso. Então, vamos trabalhar na política, mas também vamos trabalhar com o controle social. Ainda falando sobre mobilidade, e aí eu vou tocar no assunto da tarifa zero, Sim. que é um projeto que está caminhando bem lá na Câmara. É possível? É viável? Adriano, nós temos dezenas de vereadores que assinam esse projeto. Eu sou um dos que assino esse projeto. Qual que é a ideia? A ideia é o seguinte, é você tentar viabilizar formas de se obter realmente a tarifa zero na cidade. Já que nós partimos para essa situação do subsídio, não é? Então,
Por quê? Porque o contrato atual não previa isso. Foi aprovada uma lei para que se fizesse dessa forma. Eu sempre fui favorável que a gente renegociasse o contrato, mas já que a população, a política, né, decidiu dessa forma, então é viável, é possível, precisa de uma organização, mas isso já acontece em outras cidades do Brasil. Então, Belo Horizonte, salvo engano, pode ser a primeira capital. Então, sim, é algo que está sendo trabalhado, tá? Nós estamos indo nas comissões, devagar, mas nós vamos chegar lá. E já que o senhor citou, só um minutinho, André, só para complementar o assunto, já que o senhor falou na questão do contrato de ônibus, o senhor está otimista? Há alguma expectativa boa, né, que esse contrato seja revisto e um contrato bom seja refeito? Seja feito? Na verdade, tem muitas pessoas trabalhando por esse caso. O que eu digo para vocês? Existe um lobby muito forte das empresas de ônibus para manter o monopólio que elas têm. Mas a gente sabe que se você abre o monopólio, você tem concorrência, que nós não temos hoje. Na concorrência, a gente pode conseguir preços melhores e também um serviço de melhor qualidade. Eu tenho a expectativa que isso aconteça. Nós estamos falando de um contrato que vence em abril de 28. Nós estamos em junho de 25. Tem 3 anos ainda para se discutir isso. O senhor falou que o prefeito coloca a bola no peito e chuta para o gol, né? Isso aí. Ele toma a responsabilidade e ele está a fim de jogar. Em relação a esse tema também? Com certeza. Existe uma comissão específica na Câmara que está trabalhando essa temática e o Álvaro está tendo reuniões constantes. Eu mesmo estou tendo reuniões com o presidente da Sumob para tratar especificamente do suplementar. Nós não podemos abrir mão do suplementar na cidade de Belo Horizonte. O suplementar vai em vilas e favelas. O suplementar, ele chega em lugares onde o convencional não consegue chegar. Ele atende pessoas não como passageiros, mas muitas vezes como clientes, porque são pessoas que constantemente utilizam esse serviço. Então, eu estou trabalhando muito essa temática para o suplementar ser de fato valorizado. Para vocês terem uma ideia, André e Adriano, quase 10% das linhas de ônibus da capital são dos suplementares. Dá para aumentar isso? Dá para aumentar, mas pelo menos que eles sejam valorizados, né? Por quê? Porque se você aumenta, você diminui também o número de pessoas que ficam em pé. Tem horários que o suplementar está super lotado e é um ônibus menor. E eles não entraram naquela dinâmica do subsídio. Eles entraram, mas o percentual pequeno, ridículo. Né? Ridículo. Eu até consegui aprovar uma emenda de 10%, porque eles têm quase 10% das linhas. Mas nem isso tinha, né? Na previsão inicial não tinha isso. Né? E aí, no final, hoje está em torno de 4%, 3%. É um valor muito baixo para o serviço que eles prestam. Agora, você falou que o prefeito mata no peito, sai jogando e por aí vai. Porque ele é do esporte, não, né? Sim. Realmente, a expectativa que a gente quer é justamente que ele mate no peito e saia jogando mesmo. Sim. Então, torcer a favor, que se o prefeito tiver uma boa gestão, Belo Horizonte está indo bem. Você acredita em relação ao tarifa zero? Porque existe hoje um movimento, parece que a adesão vem crescendo dentro da Câmara, algumas pessoas já falam em 22 vereadores apoiando a medida, dos 41. E se aprova, você acha que o prefeito sanciona? Eu até dou um passo atrás no que você está falando. Só aprova se o prefeito for a favor. Então tem que buscar essa negociação. Sim, é isso hoje que é o grande trabalho. Com certeza. Por quê? Porque o prefeito hoje tem uma base confortável. Então, ele só vai para frente esse projeto se nós tivermos a prefeitura junto com os autores. Hoje a grande pergunta e o grande ponto de interrogação é de onde virá o dinheiro para poder bancar essa gratuidade total no sistema. Gratuidade total também deve fazer com que o número de usuários seja aumentado, né, Ilan? E aí você tem que ter algum tipo de contrapartida para que as empresas de ônibus dão conta desse volume maior de pessoas circulando. Né? Perfeitamente, é isso que está sendo discutido. O projeto ainda não está pronto para o primeiro turno. Já existem várias emendas com vários apontamentos como esse que você está falando, e de onde virá o recurso. Então, eu creio que a pergunta é, Belo Horizonte está preparada para ter tarifa zero? Essa é a pergunta. Na tua opinião? Na minha opinião, não. Por quê? Porque ainda não se amadureceu essa ideia, mas está caminhando para isso. Então, assim, se é possível, é possível. É viável?
é viável, só que a gente não pode jogar a conta única e exclusivamente no empresário. A gente precisa trabalhar isso, é o que a gente está tentando conversar e dialogar em relação a esse projeto. Vereador, o senhor faz parte da Comissão de Educação Sim. na Câmara e a gente está, nesse momento, presenciando uma greve dos servidores da educação aqui da capital mineira, reivindicando reajustes, equiparação salarial, melhores condições, contratação de mais profissionais. A Prefeitura ofereceu uma contraproposta, fez uma proposta que não atendeu a categoria. É possível chegar a um acordo? Como que o senhor está vendo esse movimento? Porque são muitas escolas prejudicadas, né? Então, vamos partir por aí, né? Infelizmente, são muitos pais, mães e alunos prejudicados. Por outro lado, você tem uma classe trabalhadora que também merece ser contemplada. A questão é que nós temos um bolo para ser dividido por todos a cidade, né? E o valor é finito. Então, é necessário que se organize isso. O que eu vejo na Prefeitura hoje, e a nova secretária, a Natália Araújo, ela tem uma mesa de negociação permanente para se buscar o quê? Qual que é a melhor maneira de se atender ao pleito, mas sem prejudicar do outro lado. Infelizmente, em Belo Horizonte, Adriana e André, nós tivemos uma sucessão de vários secretários de saúde, de secretário de educação. A pasta ficou desfalcada. Como que você consegue organizar? Um deles com suspeita de envolvimento em esquema de corrupção terrível. Né? O que eu posso dizer é que todos os que passaram, que eu tive acesso e conversei, todos eram bem intencionados. Mas a questão é a seguinte, só de boa intenção não adianta. Você precisa fazer com que o trabalho aconteça. E aí, de repente, corta. Aí, de novo, então, a Natália, por exemplo, ela acabou de anunciar uma parceria que nós fizemos, nós temos o bairro Havaí, dentro do bairro Havaí tem um conjunto Estrela d'Alva, muitos conhecem, aqueles predinhos de tijolinho vermelho e tal, nós tínhamos uma área ali que agora está sendo construída uma EMEI, nós vamos aumentar essa EMEI, vai ser a maior EMEI de Belo Horizonte, a EMEI Estrela d'Alva, o CAC Havaí. Então, assim, ela está com boas intenções, mas a minha dúvida nessa conversa é o seguinte, está se politizando o assunto? Por quê? Porque a gente sabe que o sindicato dos professores é ligado a um partido político. A pergunta é, realmente nós queremos chegar num acordo ou isso é uma plataforma para se conseguir ganho político? É uma dúvida razoável de se saber. Então, sabendo-se dessa forma, que realmente é uma questão para a população e para os professores, eu acho que eles vão entrar no meio termo, até porque a Natália é uma pessoa muito razoável. Para a gente fechar, você falou sobre EMEI e tudo, uma das reivindicações do próprio movimento grevista é a questão dos auxiliares, dos professores de auxílio ali nas EMEIs, Sim. que são necessários, porque a gente tem a demanda dos alunos que têm essas necessidades. Como suprir isso? Eles pedem por concurso público. Dá para fazer isso ou dá para fazer de outra forma? Então, é outro ponto também. Por quê? Por exemplo, nessa área, é uma área que eu falo com tranquilidade, que eu sou autor da Lei Municipal de Inclusão, que pegou toda a legislação de Belo Horizonte da pessoa com deficiência e juntou numa única lei para facilitar, né, a fruição dos direitos. Sou autor da Política Pública para Doenças Raras na cidade de Belo Horizonte. Quando eu vou num local de educação, a primeira coisa que eu olho é a acessibilidade, é questão de elevador, olho tudo isso. E é necessário, sim, um profissional de apoio. Agora, aí eu pergunto, querem aumentar o salário? Nós temos um bolo. Será que é só através de concurso público? Porque hoje, como é que é feito? Através da MGS. A MGS, ela que fornece o profissional de apoio. Eu acredito que está sendo buscado um aumento, um incremento do número de profissionais de apoio, porque é necessário, não tem outro jeito, né? Só que isso demanda tempo. A gente teve, infelizmente, um fracionamento na Secretaria de Educação e que está sendo retomado agora. Quando a Ângela Dalben era secretária, a Natália era subsecretária e ela estava trabalhando nesse sentido. Então, eu estou com muita expectativa, uma expectativa favorável que essas coisas se resolvam. Não acho que é por meio de concurso público. Até porque, gente, quanto tempo demora um concurso público? E a necessidade é urgente. Não tem jeito, né? Então, vamos trabalhar por isso. A gente espera, tá? Em outras oportunidades para a gente comentar mais sobre o assunto, porque aqui
Assim como o orçamento da prefeitura é finito, nosso tempo também, vereador. E ele passa voando, viu? Verdade. Mas muito obrigado pela presença, tá? Eu agradeço a oportunidade, assim, faço votos que o programa seja um sucesso, conte comigo e nós estamos ali para servir a cidade de Belo Horizonte. Um abraço a todos aí que estão nos acompanhando e vamos torcer para o anel rodoviário realmente ser a melhor avenida da cidade de Belo Horizonte e sem acidentes. É o que a gente espera. Termina aqui o nosso Rede Notícia. Agradecendo você que está acompanhando a gente, nos assistindo pela TV Horizonte, nos ouvindo na América FM, na Cultura M. E vou te pedir, não esqueça de acompanhar nossas redes sociais. Instagram, tá lá, TV Horizonte Oficial. E também no nosso canal no YouTube. Dá lá, segue a gente, Rede Horizonte TVH. O Rede Notícia também está no YouTube. Se você perdeu algum ponto, né, do jornal, você pode rever todo o nosso programa, inclusive cortes das nossas entrevistas. Se inscreva lá no nosso canal, no canal da TV Horizonte. E agora você fica com Bola na Rede, com Júnior Brasil, repercutindo todas as novidades do mundo da bola. Até mais. Segue a gente lá no YouTube, Rede Notícia TVH. Amanhã a gente está de volta ao meio-dia. Fique com Deus. Boa segunda-feira.